A placa na fachada ainda é a mesma, mas é só questão de tempo para o museu ganhar uma nova roupagem. A exposição está sendo retirada aos poucos do antigo espaço e deve passar por adaptações. O novo Museu dos Povos Indígenas já tem endereço certo. Nós estamos saindo de um imóvel que é alugado pela Universidade Federal de Uberlândia e estamos indo para uma sede própria, onde funcionava a antiga sede da reitoria na Rua Duque de Caxias. Isso tem uma significância muito importante. Tem, porque eu acho que lá nós temos um espaço muito mais condizente com as atividades que a gente desenvolve. É um espaço muito maior de área expositiva, de área administrativa e onde a gente vai poder dar muito mais conforto ao público. O espaço é gerido pela UFO, Universidade Federal de Uberlândia, e é integrado à extensão cultural do ambiente acadêmico. O museu conta com um amplo acervo que vai desde armas de defesa, caça, até artefatos da rotina indígena. Os objetos são de várias épocas. Há mais de 30 anos, o museu vem retratando a história dos povos nesse recanto de Minas. Com o passar do tempo, e principalmente agora, nós temos um outro momento, né, em que, na verdade, os povos indígenas estão muito mais na pauta das políticas públicas. Haja vista o nome da FUNAI, que passou a ser Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a criação de um ministério próprio para essas populações e outras tantas, né? No decorrer da história, infelizmente, muitos episódios trágicos. Aqui no espaço, por exemplo, a gente tem esse espaço aqui dedicado para trazer à luz da história as lideranças assassinadas. Por exemplo, Galdino Pataxó, muito conhecido, Marçal de Souza, esse aqui, o Ângelo Cretan, liderança do povo indígena, lá no Paraná, foi assassinado nos anos 80, durante uma invasão de terra indígena. Enfim, são alguns exemplos que o espaço traz aqui à luz da história. E aqui no teto, muito interessante, porque isso aqui é um exemplo de cerca de 800 povos indígenas que simplesmente desapareceram. Eles foram exterminados, né, completamente. Quando os portugueses chegaram, eram mais de 1000 povos. Se aqui nós temos cerca de 700, 800 povos extintos, hoje nós temos somente cerca de 305 sociedades indígenas diferentes. Muito pouco. O que a gente vê aqui, na verdade, não tem uma pretensão de esgotar, né? Mas a ideia da exposição é exatamente trazer essa reflexão sobre essa relação entre os povos indígenas e a sociedade envolvente, sobretudo no campo político, né? E trazer isso que está aí, quer dizer, o resultado dessa convivência, que nem sempre foi amistosa, muito pelo contrário, sempre foi marcado pelo desrespeito, pelo racismo, pelo preconceito e pelo genocídio. Nós temos inúmeras lideranças que foram assassinadas brutalmente, exatamente para dar o exemplo de que a resistência deles, a vontade de existir e a defesa dos seus direitos incomoda muita gente. Neste painel, alguns nomes da atualidade, conhecidos inclusive. Raoni, líder Kayapó, vem virando símbolo de resistência em Brasília. Os personagens retratados neste cantinho buscam defender os direitos dos povos indígenas no centro do poder. Só para a gente ter uma ideia desse mapa, na medida do possível, para entender um pouco como foi essa história toda que vem lá dos anos 40. Claro que é muito mais tempo, mas é só para ter uma ideia, né? Vocês conseguiram mapear isso? Exatamente. Como eu ia dizendo, o massacre do Paralelo 11, que aconteceu em 1963, quando foi chacinado 3.500 indígenas do povo Cinta Larga, em Mato Grosso, a mando de um deputado federal, exatamente porque queria desobstruir, né, deixar o território livre para a ocupação não indígena, né? E isso tem muitos, tem, por exemplo, o massacre de Haximu, dos Yanomami, tem centenas, dezenas, centenas, né? A mudança para o novo endereço do espaço, Museu dos Povos Indígenas, já tem previsão e chega com novidades. Nós vamos ter um espaço bem maior do que nós temos hoje. Eu acho que a área expositiva será 3 vezes maior do que nós temos
E também nós vamos poder distribuir melhor, sabe, as funções do próprio museu, como é o caso da reserva técnica, a área administrativa, a biblioteca, onde nós vamos ter um espaço para consulta, para leitura, né, e uma série de outros ambientes que eu acho que vão favorecer muito o trabalho do Museu dos Povos Indígenas.